O nosso Salvador, ele ensinou para os discípulos e para a sua igreja sermos vigilantes. Nosso Senhor estava próximo, estava perto de entregar a sua vida por nós. Ele sabia de todo o projeto, de todo o plano do Pai que havia incumbido de fazer. E ele foi lá para o Getsêmani. E ele fez uma oração. Talvez, eu acredito que esta oração que o nosso Senhor fez no Getsêmani foi uma oração muito profunda, do íntimo da sua alma, porque ali ele estava sentindo o peso de todos os pecados da humanidade, de todos os nossos pecados. O Senhor estava ali sentindo o peso das injustiças, das enfermidades, dos males que sobrevieram, que entraram na raça humana através de Adão. E nosso Senhor ali começou a sentir o peso. O peso foi tão forte. Foi muito forte. Ele chegou, ele sentiu que ele tinha que ficar um pouco na presença do Pai. E ele pediu para os discípulos ficarem ali. Fiquem aqui um pouco, porque eu vou ali. Fique um pouquinho aí. E o nosso Senhor, orando ao Pai, ele chegou ao ponto de dizer, a dor era tão grande, Pai, afasta de mim este cálice. Eu acredito que estas palavras que soaram, que veio da alma, do íntimo de nosso Senhor para o Pai, não foi assim instantaneamente, foi assim por um longo tempo. A Bíblia, os evangelhos não colocam assim precisamente o tempo, mas eu acredito, pelas verdades enunciadas da hermenêutica do texto, podemos deduzir que ali foi um tempo, no mínimo de uma e meia hora por diante, quando ele afasta de mim este cálice. Mas ele refletindo a responsabilidade, a incumbência que o Pai havia dado a ele, de nos substituir lá na cruz, no plano de redenção e de salvação de Deus. Então ele sabia e tinha consciência plena de que ele fora escolhido do Pai para ser o cordeiro que iria ser imolado em nosso lugar. Ele já tinha consciência disto lá quando tinha os seus 12 anos. Quando, de repente, ele desapareceu da família de Maria e José, eles procuraram durante 3 dias por toda Jerusalém e foram encontrar o nosso Senhor lá no templo, com 12 anos, ensinando aos doutores da lei. E Maria chegou e disse, Jesus, nós estávamos tão preocupados, procurando você por toda parte de Jerusalém, e você está aí bem despreocupado, como se nada estivesse acontecendo. E Jesus virou-se para sua mãe Maria e disse, e José, e disse, não sabeis, ó mãe, não sabeis, ó meu pai José, que eu vim cuidar das coisas do Pai? Ele tinha consciência. E ali no Getsêmani, ele disse, mas, ó Pai, se não for possível, se não for possível, passar de mim esse cálice, que eu assuma. Ele pediu, afasta de mim esse cálice. E quando Jesus se levantou, ele chegou lá perto dos discípulos, que o Senhor havia sugerido que eles ficassem ali esperando, e encontraram os discípulos dormindo. Olha só, uma situação tremenda ali que o nosso Senhor estava diante do Pai, diante de toda a humanidade. Porque é interessante notar, pessoal, o seguinte, que o nosso Salvador, Yahushua, Jesus Cristo, quando ele morreu, ele não morreu somente pelos pecados daquelas pessoas que estavam ali, mas a morte de Jesus foi uma morte
retroativa e retrospectiva. Ou seja, por exemplo, Jó, quando ele ainda estava em vida, antes de Cristo, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então, aqueles que morreram crendo naquele Salvador que viria, foram justificados pelo Pai, por Deus. E nós agora, nós temos uma fé retrospectiva naquele que veio. Mas os nossos irmãos patrícios, os nossos irmãos judeus, eles tiveram uma fé retroativa, uma fé naquele que haveria de vir. Vocês notaram aí? Então a morte de Jesus, que foi um divisor de águas da humanidade, mas no aspecto espiritual, ele abrangeu tanto a geração agora, futura daquele momento, quanto a geração anterior a ele. Está entendendo, pessoal? Então, quando Jesus estava no Getsemane sentindo o pecado da humanidade, não era somente daqueles que estavam ali em Israel, mas por toda a humanidade, aqueles que haveriam de nascer, como nós, e aqueles que viveram no passado. Então, peso, não tem como a nossa mente não tem capacidade de imaginar o peso espiritual do qual nosso Senhor sentiu ali. E quando chegou lá, o discípulo estava bem dormindo. E o nosso Senhor acordou os discípulos e disse assim: olha, você não pode nem vigiar um pouquinho comigo aqui? É como se nosso Senhor estivesse querendo até dizer o que ele havia passado ali no momento com o Pai. Eles estavam muito indiferentes para entender a profundidade, para entender de uma forma profunda o que o Senhor, há poucos instantes atrás, havia sentido ali na presença do Pai, no Getsemane. Vocês não puderam vigiar um pouquinho comigo? Aí foi quando o Senhor disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em diversos momentos, nosso Senhor falou isso para os seus discípulos: vigiai e orai. O apóstolo São Pedro, escrevendo a carta para a igreja, ele disse: vigiai e orai, porque Satanás, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa palavra vigilância, dentro do contexto bíblico, quer dizer prestar atenção, quer dizer ficar atento. A vigilância é no aspecto para você ficar atento a tudo. Porque a partir do momento que você tornou-se um filho de Deus, através da fé em Jesus Cristo, então você passa a viver uma vida diferente desse mundo, uma vida diferente. Por que uma vida diferente? Por várias razões, principalmente porque você vive em uma comunhão com Deus, uma comunhão plena com Deus, através de Jesus. Através de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós temos acesso ao Pai. Jamais nós poderíamos chegar a Deus se não fosse Jesus, pessoal. Por quê? Porque nós, na condição de pecadores, jamais teríamos condição de nós chegarmos ao Deus extremamente santo. Ele é puro e a sua luz inacessível, a sua luz é inexplicável. Como que nós iríamos ter comunhão com Deus na condição que somos? Só através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós temos a comunhão com Deus. E aí nós temos que viver uma vida de vigilância. Vigilância por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus e pertencemos ao reino dos céus. Para nós participarmos do reino dos céus, primeiro teremos que participar do reino de Deus. E como que nós participamos do reino de Deus aqui nesta terra? Através da receptividade de Jesus na nossa vida. E você só vai ser introduzido, só vai ser aceito, só vai ser participante do reino de Deus através de Jesus, aqui nesta terra. Então você tem que prestar atenção, porque você não é qualquer pessoa. Porque o apóstolo São Pedro disse assim: olha, não fostes com prata e nem ouro, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga comigo, graças a Deus. Nós somos filhos de Deus porque aceitamos a Jesus, porque recepcionamos-lo na nossa vida.
Não se trata de você aceitar um código de doutrina de uma igreja A, B e C, um código de doutrina do padre, do pastor, do papa, ou de um concílio, não. Aquela palavra que diz lá, no capítulo 3 de São João. Chegou um homem inteligentíssimo perto de Jesus. Ele disse: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? No reino de Deus? E Jesus disse assim: necessário te é nascer de novo. E qual é o entendimento que Nicodemos tinha? E que as pessoas têm neste mundo sobre nascimento, sobre nascimento? O entendimento é aquele que todo mundo sabe, não? A criança, ela é concebida, com 9 meses ela vem nascer. Era isso que estava na cabeça de Nicodemos. E ele perguntou para Jesus: porventura, terei que voltar ao ventre da minha mãe e nascer? E Jesus respondeu: o que é nascido de carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Na verdade, eu te digo, Nicodemos, porque aquele que não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. E como que ocorre este nascimento, esse novo nascimento? Através daquilo da palavrinha, para nós entendermos, chama-se regeneração. É através de uma transformação, de uma metamorfose que o nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, realiza em nós. É um processo que é iniciado através da fé. Fé em quê? No plano de salvação de Deus. No plano que está na Bíblia. Qual foi o plano que Deus estabeleceu para que o homem fosse salvo? O envio do seu Filho Jesus. Então, não existe outra forma, outra maneira de você chegar até Deus. Às vezes você escuta por aí assim: todas as religiões levam a Deus. Em outras palavras, todos os pensamentos, todas as filosofias, todas as formas, todas as tentativas levam a Deus. Mentira. Jesus estabeleceu um padrão de fé para que nós tivéssemos fé para alcançarmos a salvação e a vida eterna. Jesus estabeleceu um padrão de fé. Qual o padrão que ele estabeleceu? Ele disse lá no Evangelho de São Marcos: crede no Evangelho. E ponto final, pessoal. Crede no Evangelho. Evangelho ele não é um CNPJ de A, B e C. O Evangelho não tem propriedade privada de ninguém. O Evangelho é a palavra que vem do grego, que quer dizer mensagem alegre, boa nova. Qual foi a notícia que alegrou todos os homens, que alegrou os pastores de Belém? Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, disse o anjo de Deus para os pastores de Belém. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. E ele diz: vigiai. Você ficar atento durante toda a sua vida, durante toda a sua peregrinação. Você tem que estar consciente que você é filho de Deus, que você tem que seguir o nosso Senhor, que você precisa de fazer as suas orações e manter essa comunhão plena com Deus até o último suspiro da sua vida. Assim seja. Assim seja. A palavra que o Senhor deixa nos nossos corações: vigiai. E ele fala lá na parábola, né? Nas várias parábolas que ele expôs para os seus discípulos, ele utiliza esta palavrinha que nós estamos dizendo para vocês neste momento, sobre a vigilância. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor há de vir. Vigiai, tem que estar atento, assim seja. Assim seja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ministrar essa santa unção do exorcismo para abençoar a sua vida. Eu quero lembrar que no domingo, às 9h03 da tarde, nós estaremos aqui na ministração da bênção do Divino Espírito Santo, para vocês serem renovados pelo poder do Espírito Santo. Vamos estar aqui buscando o poder do Espírito Santo na nossa vida, para sermos fortes para vencer o mal. Assim seja? Assim será? E na quarta-feira, nós estamos ministrando aqui a unção para os desempregados. Como nós estamos fora do ar, fora do rádio, então você vai convidar esses prospectos que nós distribuímos para vocês, você vai convidar, muito especialmente a pessoa que está desempregada, tá? Manda essa pessoa trazer a carteira, tá? Para nós apresentarmos a Deus, porque é hora de buscar a Deus, pessoal.
Não tem saída. Não tem. Aquele que buscar a Deus, está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo homem, toda mulher deste planeta, desses 7 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, a partir do momento que esta pessoa se propõe a buscar o Deus vivo, através de Jesus, vai encontrar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Disse o profeta Isaías lá, não faz memória, no capítulo 6. Não sei se é o capítulo 6 de Isaías, ou 55 de Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos falar esta palavra? Vamos comigo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu lembrei também de uma passagem que tem lá em São Tiago, na Epístola São Tiago, que diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Talvez você passou essa semana, nesta semana, você passou assim com momentos pensativos, pensando assim: meu Deus, por que minha vida não entra nos trilhos? Por que, meu Deus, meus problemas não são resolvidos? O Senhor podia até me tirar dessa terra, desse mundo, que eu estou cansado. Eu estou com cansaço de tantos problemas. Talvez isso tenha passado por esses últimos dias no seu pensamento, no seu coração, na sua mente, no seu silêncio. Mas saiba que se você se ajoelhar e clamar aquele que com tudo pode, ele vai ouvir a sua oração. Porque no exato momento que você está em aflição, Deus, ele se coloca em prontidão para te ouvir, porque é a palavra dele. Está escrito que o Senhor está perto daqueles que o clamam em aflição. Lá em Salmos, não lembro agora o Salmo. Mas quando você está em aflição e você se propõe a buscar, e ele se inclina para ouvir o seu clamor. Então faça isso. A saída, pessoal, é Jesus. Nós não temos outra alternativa. Neste momento em que a humanidade passa por grandes momentos de aflições, ainda vai vir grande tribulação, como nos informa a palavra de Deus. Os princípios das dores estão nos 4 cantos da terra. Você vê nos noticiários as coisas ruins que estão acontecendo de uma forma veloz. Coisas ruins acontecendo simultaneamente nos 4 cantos da terra. Então, somente aqueles que se propuserem a buscar a Deus é que encontrarão condições de superar, de vencer e de passar barreiras intransponíveis. Somente aquele que clamar. De manhã eu li aqui para o pessoal, na celebração da manhã, o capítulo 33, versículo 3 de Jeremias, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos fechar dizendo comigo? Vamos lá. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então você não sabe porque você não está buscando, mas a partir do momento que você buscar, você vai ver a glória de Deus. Ele está pronto para ouvir você. Vamos clamar, vamos pedir, vamos orar a Deus. Eu quero lembrar que nesta semana, na semana passada eu não pude ir na terça, mas fui na segunda, e na penitência, né, no monte, e eu estarei nesta semana também, provavelmente na quarta-feira. Se eu não for amanhã, domingo, na quarta-feira. Mas aqueles que estão no exorcismo, vocês que estão no exorcismo, então você vai estar em oração no horário das 9 às 10 da terça-feira, tá bem? Eu vou estar no compromisso, mas eu vou substituir a terça-feira no outro dia, ou na quarta, ou então amanhã, provavelmente no domingo de manhã, no monte, tá bem, pessoal? Eu não posso deixar de fazer isso, não posso deixar de interceder. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, que eu tenho a imensa alegria de poder estar com você de qualquer parte do Brasil, através aqui do nosso canal Missão Iavé, no YouTube, e também no Facebook, Twitter, Instagram e toda a rede social onde nós estamos.
tá? Um abraço a todos vocês. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail missãoiavé@gmail.com, tá bem? Escreva para nós, mande seu nome, seu pedido de oração, tá bem? O nosso site na internet, www.missãoiavé.com.br. E no nosso site, no homepage, na primeira página, tem lá o local onde você poderá fazer o seu pedido de oração, tá bem? Que eu receberei no meu e-mail. E prontamente nós levaremos o seu nome para o monte para pedir a Deus por você, sua família, sua empresa. E a palavra que eu digo para você, que está me assistindo aí pela primeira vez, tá? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus te abençoe. Aos amigos do canal Missão Yahvé, se inscreva aqui. Embaixo do nosso canal tem aqui uma parte vermelha escrita assim, inscrever-se. É só você clicar ali. Você clicou ali, você é assinante do YouTube, automaticamente você estará se inscrevendo e recebendo nossos vídeos em nome de Jesus. A qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.